101. As principais informações para você através da 101 FM, da Prudente AM 1070, também pelo nosso site. 7 horas 3 minutos agora, conferindo a hora 7:03. Vamos com as primeiras informações, são as informações da polícia, sempre no oferecimento de Zalpa Cadãs, do Mário Zalpa. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Geraldo Gomes, bom dia, Geraldo Gomes. Muito bom dia, Cleiton. Bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que está aí já acompanhando, né, o nosso trabalho pela manhã de hoje, nesta segunda-feira. Eu tenho aqui informações da Polícia Militar Ambiental. A polícia trabalhou bastante, como sempre, no final de semana também, e conseguiu resgatar aves silvestres que estavam em cativeiro e multou um cidadão em R$ 1.500. A ocorrência foi registrada na cidade de Presidente Bernardes e os pássaros foram colocados novamente aí no seu habitat natural, a natureza, né? O homem, ele acabou sendo flagrado depois que os policiais receberam denúncia, né? Foram até o local, né? Durante aí o patrulhamento, a equipe localizou 3 aves da fauna silvestre nativas da espécie papa-capim e ainda coleirinha, como é conhecido, né? Como o envolvido não possuía autorização para manter as aves em cativeiro, ele foi multado em R$ 1.500. As aves, como estavam bravias ainda, né, estavam em bom estado de saúde, foram reconduzidas novamente ao seu habitat natural. Tivemos também um outro caso que chamou atenção aí com o trabalho da Polícia Militar Ambiental, né? Uma mulher jovem, moradora aqui no Parque dos Pinheiros, em Álvares Machado, ela acabou sofrendo aí uma penalidade, uma multa de R$ 6.000 por maus tratos ao animal, né, os cães. Segundo as informações, foi durante o atendimento de uma denúncia sobre maus tratos a animais domésticos que uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até uma residência no Jardim Panorama, em Álvares Machado, né? E chegando lá, os policiais constataram que 2 cães estavam em situação muito mal, né? Esses animais, eles estavam magros, com carrapatos por todo o corpo, a alimentação deles, pelo jeito, não existia, porque as vasilhas estavam todas vazias, né? E ainda foi identificado outros maus tratos ali naquele momento. Então, uma mulher de 22 anos de idade, que estava no local, que se dizia ser proprietária dos 2 animais, ela acabou sendo multada em R$ 6.000 por infringir o artigo 29 da resolução do CIMA, que é a Lei 005 de 2021. Os cães foram apreendidos, foram destinados a uma ONG, que irá proteger os bichinhos, né? Uma judiação. Lamentável o estado que estavam esses 2 animais. E nós tivemos também um fato muito triste, né? Mais um feminicídio registrado nesta região aqui do Pontal do Paranapanema. Uma mulher bastante conhecida ali em Cuiabá Paulista, tinha o nome de, segundo as informações, o pessoal conhecia ela muito como Paulinha, Paula Silva, né? Ela era bastante conhecida na região de Cuiabá Paulista, em Mirante do Paranapanema. E no último sábado, por volta das 22 horas, ela acabou sendo vítima de um feminicídio. Ela estava numa residência com um homem, e, segundo as informações, chegou um suspeito, cidadão por lá, um homem acabou atirando contra ela, acertou um tiro na cabeça, um disparo de arma de fogo que acertou a cabeça da Paulinha, e ainda o homem que estava com ela também acabou sendo ferido, né? O cidadão suspeito fugiu. A polícia está à procura aí desse homem que matou esta mulher desta forma brutal na cidade ali de Mirante do Paranapanema, no distrito de Cuiabá Paulista. A mulher deixou um filho de 33 anos de idade. Mais um crime bárbaro, né, registrado aí desta forma neste final de semana na nossa região. Essas são as principais informações, Cleiton, fatos que aconteceram e que merecem destaque no nosso Jornal da Manhã. Bom dia a você, um bom trabalho, sempre em nome do Zalpa Cadãs. Obrigado, Geraldo Gomes, pelas informações. Geraldo Gomes falando aí, sempre então, como ele falou, Zalpa Cadãs do Mário Zalpa. Agora as informações, repórter Joilton Carlos. Bom dia, Joilton.
Bom dia, Cleiton. Bom dia, ouvintes da 101 FM. E o boletim foi atualizado na última sexta-feira da Covid-19. Essas informações são encontradas no Inova Prudente /coronavírus e também no Prudente News, o mais novo e mais completo portal de informações de Presidente Prudente e região. E é uma informação prestada pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente. Os casos curados, 13.708, notificações 52.788, descartados 35.898, aguardando o resultado 144, hospitalizados são 131 pessoas, esses dados são de sexta-feira, casos confirmados, 14.242 casos confirmados, óbitos são 303, já ultrapassamos aí os 300 casos em Presidente Prudente. E essa semana passada foi a pior semana da pandemia em Presidente Prudente, os recordes de internações e de mortes também em Presidente Prudente, durante toda a semana aí os registros de óbitos, infelizmente. E a partir de hoje passam a valer as novas medidas do governo do estado de São Paulo. É a fase emergencial. Dessa forma que o governo do estado de São Paulo trata, e haverá muitas restrições a partir de hoje. Entre elas, as lojas de materiais para a construção não poderão receber os seus clientes. No entanto, poderão vender aí no drive-thru, que a pessoa chega, pega no carro e já vai embora, ou no delivery, que é no caso aquela entrega que as lojas de materiais de construção já têm feito normalmente. Então, se a pessoa de repente precisa escolher um piso presencialmente, vai ter que esperar os próximos 15 dias, somente aí no mês de abril que poderá fazer isto. E também as padarias também têm o diferenciamento no atendimento à população, enfim. E se você quiser saber dessas informações, vai lá no Prudente News, que é o portal de informações de Presidente Prudente, e você vai ter todos os detalhes do que pode e o que não pode funcionar. As missas e os cultos estão suspensos, as atividades religiosas. No entanto, no caso, o líder religioso, seja o pastor, o padre ou quem for o líder religioso, ele pode receber individualmente as pessoas. Devido às medidas tomadas pelo governo do estado de São Paulo, a partir de hoje nós não receberemos aqui as pessoas nos nossos estúdios aqui na recepção da emissora, para que a gente possa também manter o atendimento de acordo com o governo do estado de São Paulo. Cleiton. Jornal da Manhã, agora 7h10. Bom, e durante a programação, o Joelton Carlos sempre trazendo aí notícias para você. Só ficar ligado na programação da número 1. Bom, vamos aqui agora com a pandemia. A pandemia traz queda de 40% nas doações de sangue no hospital regional. Níveis são preocupantes. Núcleo de Hemoterapia pede ajuda à população e ajuda com urgência. Jonatas Caetano. O Núcleo de Hemoterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente revela que desde o mês de março do ano passado, quando foram iniciadas as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado de São Paulo, houve uma queda considerável nas doações de sangue na unidade. De acordo com a coordenadora de hemoterapia, doutora Margarida Silveira, todos os tipos sanguíneos são importantes e pede a doação da população. Olha, nós estamos muito preocupados porque com o agravamento da pandemia, nós tivemos uma queda de 40% no mês de fevereiro. E vocês sabem que o hospital regional atende 45 municípios, todos os nossos pacientes são do SUS e a nossa meta é atender a todos muito bem e nós precisamos de doação de sangue. Nós temos pacientes graves que fazem quimioterapia, que fazem cirurgias complexas, como cirurgia cardíaca. Os próprios pacientes com Covid precisam muitas vezes de transfusão. E o nosso estoque está muito baixo, porque as pessoas estão com medo
de doar sangue. Então eu apelo para a população, doar sangue é seguro. A médica explicou que cuidados têm sido tomados para que a população possa fazer a doação de sangue com segurança. O núcleo de hemoterapia está com uma entrada privativa para doação. Estamos com uma nova recepção. Todos os cuidados são tomados. Devemos evitar aglomerações. Devemos usar máscara, seguir as medidas sanitárias. Mas precisamos ser solidários com todas as pessoas que estão doentes. Ela também explicou quais são os requisitos para que a população possa estar doando sangue ao núcleo de hemoterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente e qual o horário de atendimento da unidade. Nós fazemos agendamento, sim. Se o candidato a doador preferir, ele pode ligar no telefone 3229-1570 e agendar a sua doação. Atendemos todos os dias, inclusive domingo, das 7 da manhã às 17 horas. Quem pode doar? De 16 a 18 anos, até a véspera de completar 18 anos, o menor tem que comparecer acompanhado do pai ou responsável legal. Pode-se doar sangue até a véspera de fazer 70 anos. No entanto, quem tem mais de 60 anos tem que ter feito pelo menos uma doação de sangue até os 60 para poder doar sangue. 7 horas 15 minutos, Jornal da Manhã, 7h15. Vamos agora com o tempo. Vamos saber como vai ficar o tempo hoje. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações no Jornal da Manhã. Fique ligado, então, não vou ter informações do esporte, né? Fluminense vence o Flamengo no primeiro clássico carioca do ano, já. E temos novidade a partir de hoje no Jornal da Manhã, que vai trazer uma série de 6 reportagens com o tema Direito em Pauta, onde vamos explicar aí o que é lei, decreto, medida provisória, portaria, projeto, emenda à Constituição, emenda constitucional. Daqui a pouquinho no Jornal da Manhã. E claro que hoje no primeiro episódio vamos falar aqui sobre decreto. Daqui a pouquinho no Jornal da Manhã. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Hoje será parecido com ontem, sol e aumento de nuvens no período da manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora a temperatura está registrando 23 graus e a máxima prevista para hoje de 32 graus. 7 horas 16 minutos, Jornal da Manhã. 101 FM e Prudente AM, no Jornal da Manhã, a rede da informação. De volta no seu rádio, o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7 horas 20 minutos, lembrando hoje segunda-feira, 15 de março de 2021. Jornal da Manhã, as informações, Presidente Prudente Região, você acompanhado pelo Facebook, você acompanhado pelo nosso site, também pela 101 FM Prudente AM 1070. 7 horas 20 minutos, a informação chegando. Governo divulga regras do auxílio emergencial nesta semana. O Congresso Nacional deve sancionar no início desta semana a PEC emergencial, que garante o retorno do pagamento do auxílio emergencial. A proposta cria mecanismos para conter gastos públicos e também permite que o governo use a chamada cláusula de calamidade pública. A PEC dá ao governo a autorização de gastar até 44 bilhões de reais, além do teto de gastos, para bancar o programa. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, a expectativa é que o governo envie o quanto antes a MP que vai tratar sobre o auxílio. O auxílio emergencial será pago e mandado através de uma medida provisória. A medida provisória tem efeito imediato e isso está disponível aí para que a Fazenda, a Economia, o
governo possam operar com tranquilidade. Ao longo desta semana, outro desejo de Lira é trazer as reformas para a discussão na pauta. Após uma semana discutindo o caso Daniel Silveira e outra discutindo a PEC emergencial, o presidente da Câmara quer começar a tratar de reformas estruturantes, como a administrativa e tributária. Esperávamos a instalação das comissões que aconteceram ontem, hoje e amanhã, com as eleições, e naturalmente elas caminharão aqui, a administrativa e a tributária, já só a apresentação do parecer, do relatório, e vamos analisar como é que ela vai se transportar, como é que ela vai acontecer, tanto no Senado quanto na Câmara. Sobre o auxílio emergencial, a expectativa é que até quarta-feira o governo edite a medida provisória que disciplina valores e regras para o auxílio. É provável que a MP seja assinada em um evento no Palácio do Planalto. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Sete horas 22 minutos, 7h22. Bom, como eu falei agora há pouco, então, a partir de hoje, tem novidade aqui no Jornal da Manhã. A partir de hoje, o Jornal da Manhã vai trazer uma série de 6 reportagens com o tema Direito em Pauta, onde vamos explicar o que é lei, decreto, medida provisória, portaria, projeto de emenda à Constituição e emenda condicional. No episódio de hoje, vamos falar sobre decreto. Jonatas Caetano. Você sabe o que é um decreto? Você sabe o que pode ou não pode ser colocado em um decreto? O decreto tem a mesma validade de uma lei? A advogada doutora Ana Célia Gama explicou o que é um decreto. E o decreto é um ato administrativo de competência exclusiva dos chefes do Poder Executivo. Então, quando nós falamos da União, quem faz decreto pela União é o presidente da República. Quando nós falamos dos estados, são os governadores, e nos municípios nós temos os prefeitos que fazem decreto. A advogada também explicou o que pode e o que não pode ser promulgado em um decreto por parte do chefe do executivo, seja ele prefeito, governador ou presidente da República. Importante também falar que o decreto, ele não pode criar, não pode modificar e mesmo extinguir ou acabar com direitos. Dentro das formas de decretos, nós temos 3 tipos. O primeiro são os chamados decretos singulares. Como eu disse, tanto o governador, presidente ou o prefeito pode fazer esse decreto. E esses decretos, eles referem à nomeação ou de aposentadoria, abertura de crédito, desapropriação, de indulto, perda de nacionalidades. São decretos singulares porque eles são mais simples e com assuntos específicos. Nós temos também os chamados decretos normativos, que eles são decretos subordinados e normalmente eles se referem a atos exclusivamente emitidos pelo Poder Executivo e têm o objetivo de garantir a execução principalmente de leis tributárias quando essas não estiverem em conformidade ou não sejam suficientes para sua execução. Por outro lado, os decretos que são instituídos com mais regularidade, principalmente a gente tem visto bastante na mídia o governador e também o próprio presidente da República instituindo os decretos, são chamados decretos autônomos. Esses decretos eles foram instituídos pela emenda constitucional 32, lá de setembro de 2001, e diferente dos outros tipos, eles possuem efeitos equivalentes ao de uma lei ordinária. Então, apesar de eles serem chamados decretos autônomos, eles não possuem uma margem de autonomia muito grande. Tudo que tem que ser feito, todo decreto instituído pelo chefe do Poder Executivo, quando da execução, tem que observar as normas da administração pública para que assim tenha validade e que não afronte não somente a separação dos poderes, como também tem que obedecer ao que diz a nossa Constituição Federal. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte.
O giro pelos estaduais do Brasil começa no Rio de Janeiro, que teve neste domingo o primeiro clássico da temporada. No Maracanã, na estreia de Roger Machado, o Fluminense derrotou o Flamengo por 1-0 com gol de Igor Julião já na reta final do confronto. No Fla, o técnico foi Maurício Souza, que é o treinador do time sub-20, que considerou a derrota no Fla-Flu um resultado injusto para o Flamengo. Claro que eu não considero o resultado justo, porém a gente sabe que o futebol ele não vive de justiça, né? Conversei isso com eles no intervalo, acho que a gente já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, pelo volume, né? Pelas chances que nós criamos, só que o nível de concentração ele tem que estar o tempo todo. Os números retratam o jogo que a gente fez. Treinador do Fluminense, Roger Machado, discorda da análise do técnico adversário. Mas no futebol a gente sabe que não existe resultado injusto, né? Vence aquele que consegue, dentro dos 90 minutos, finalizar as oportunidades que criou. E a gente que finalizou com um belo chute de longa distância do Igor. Os outros dois grandes clubes do futebol carioca jogaram no sábado. Tanto o Botafogo quanto o Vasco empataram em casa. O Alvinegro ficou no 0-0 com o Bangu e o Cruz Maltino no 2-2 com o Nova Iguaçu. No Campeonato Paulista, o Palmeiras superou a Ferroviária no Allianz Parque, fazendo 2-0. Quem comandou o time no banco de reservas foi o auxiliar João Martins, que revelou em entrevista coletiva após a partida que o grupo vai se preparar normalmente, aguardando que a partida diante do São Bento seja realizada, apesar da paralisação do esporte no estado de São Paulo. Nós amanhã temos de treinar às 10 sem decisões, ou seja, não podemos não trabalhar à espera que se tomem as decisões, não. Vamos trabalhar exatamente como se estivéssemos jogo às 4 da tarde no campo do São Bento. Não vamos fazer nada diferente. Relativamente a essas decisões, somos simples funcionários, os jogadores são simples jogadores e vamos acatar as ordens de quem decide. Tirando o São Paulo, os outros grandes venceram. O Corinthians bateu o São Caetano fora de casa por 1-0. Já o Santos superou o Ituano na Vila Belmiro por 2-1. O tricolor paulista perdeu a primeira sob o comando de Hernan Crespo. Fora de casa, o time do Morumbi foi batido pelo Novo Horizontino por 2-1. Em Minas Gerais, os grandes não deram chances para a zebra. O Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0. E o Atlético Mineiro bateu a Patrocinense por 3-1. A vantagem dos favoritos se manteve também no futebol do Rio Grande do Sul. No sábado, o Grêmio venceu o Esportivo por 2-0 fora de casa. No domingo, o Inter de virada passou pelo Ipiranga no Beira-Rio fazendo 4-2. A partida marcou o retorno do peruano Paolo Guerreiro após 210 dias afastado por conta de lesão no joelho. Agência Rádio Web, com um giro pelos estaduais do Brasil, Cadu Macri. Jornal da Manhã, agora são 7h29, para encerrar o Jornal da Manhã dessa segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. O ministro da Saúde, General Pazuello, está de saída do ministério, mas não se sabe se vai ser já. Porque ontem o presidente conversou com uma médica que fora indicada para o lugar dele, a doutora Ludmila Rajar, e não se sabe o resultado da conversa. Parece que a conversa não deu muito resultado. Bem, a doutora Ludmila, ontem mesmo havia concedido uma entrevista, uma longa entrevista, para o jornal Opção de Goiás, em que ela diz, ela se declara amiga do governador Ronaldo Caiado, que é conselheira do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, e que o que ela acha é o seguinte: muito pouca vacinação, tá pouca união entre os três níveis, o federal, o estadual e o municipal, pouca união entre o público e o privado, que deveria ter uma produção nacional de vacina para garantir. Ela diz que não concorda com o toque de recolher ou lockdown generalizado. Tem que ser por estado, município por município, avaliada semana por semana, porque é diferente. E considerou lamentável a briga entre governadores e presidente. E perguntou onde estão as outras doenças, como câncer, doenças cardíacas, etc. E ela chamou de ignorantes
os médicos do tratamento precoce e disse que as faculdades de medicina estão cada vez piores, que é por isso. Interessante que minha mulher, que já evitou que uns 30 ou 40 pacientes fossem hospitalizados com tratamento precoce, se formou em 1986, na mesma faculdade de medicina em que a ministra se formou 14 anos depois, né? E interessante também que eu recebi ontem mesmo, eu perguntei para um ministro amigo meu como estão os pais dele com mais de 80 anos que estavam com Covid, né? E ele me respondeu que a mãe já saiu do hospital, que o pai nem precisou entrar e que foram tratados com ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e vitamina D, né? Desde o início, desde os primeiros sintomas, inclusive porque a mulher dele é médica. Então achei estranha essa manifestação da nova ministra, porque os fatos, a realidade, o dia a dia está mostrando outra coisa. Pela manhã eu havia encontrado o presidente no Mosteiro de São Bento, ele foi à mesma missa que eu frequento, das 10 horas, e ele tinha me informado que às 2 da tarde ia conversar com ela, né? Porque na véspera já tinha acertado com o Pazuello pediu para sair, alegou cansaço, motivos de saúde, numa conversa que tiveram no Palácio Alvorada, participando o ministro da Defesa. Por que o ministro da Defesa? Porque Pazuello é general e quando vai para um cargo político ele sai temporariamente da ativa, ou seja, fica adido no Ministério da Defesa, então, para acertar essa saída dele antes de mais nada. Agora, me chamou a atenção também a quantidade de gente que saiu para a rua, de automóvel, né, carreatas, e a pé também, no Rio de Janeiro, muita gente em Copacabana, né, em manifestação exigindo, e precisa ser uma exigência urgente, o comprovante do voto. Não é contra a urna eletrônica como o pessoal aí dos factoides quer fazer crer. Não é. É como aquela maquininha do cartão de crédito em que a gente pega um comprovante para conferir a conta no fim do mês, né? Esse comprovante é depositado numa urna e fica lá. Se houver alguma dúvida, vai se conferir o resultado eletrônico com o que foi impresso no papel. É só para garantir, uma vez que agora, né, com Lula elegível, Lula ficha limpa, ficha alvejada, né, de agora em diante vai ser uma disputa muito ferrenha, digamos assim, vai ser uma eleição muito disputada e as pessoas querem ter a tranquilidade de poder confiar na urna eletrônica. Saiu muita gente para a rua. Bom, e enquanto isso, enquanto as manifestações se realizavam, o presidente estava rezando lá no Mosteiro de São Bento, né, e depois foi conversar com aquela que se tornou ministra da Saúde. E, por fim, eu queria fazer um registro, né, mais um vereador foi assassinado no Rio de Janeiro. É o 24º político assassinado nos últimos 3 anos, né? No entanto, ele foi assassinado a tiros de fuzil, ele e o filho, na quinta-feira, e ninguém mais fala do assunto. Por que será que este não tem Ibope? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.